testemunhas em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Muito bem, irmãos, então esta mensagem é a mensagem deste novo ano, este ano novo que Deus nos concedeu, e o tema é olhando para Jesus e perseverando até ao fim. E vamos ler aí os primeiros 2 versículos de Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus e perseverando até ao fim neste novo ano de 2025. Irmãos, com este novo ano à nossa frente, estamos na primeira semana ainda, como é que nós iremos perseverar na fé? Iremos perseverar e ficar firmes da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo também ficou firme quando Ele esteve entre nós. Quer dizer que nós iremos perseverar, iremos ser fiéis por causa do exemplo e da perseverança do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque o Senhor Jesus, pela obra que Ele consumou, que Ele fez, é Ele que nos dá, pelo seu Espírito Santo, que depois enviou, os meios, a motivação para nós não desfalecermos, mas sim para perseverarmos, como diz aí o texto, olhando para Jesus. Se nós não tirarmos os olhos de Jesus, olharmos por exemplo dele, iremos perseverar neste novo ano 2025, como fizemos em 2024 e 2023, em todo o tempo que o Senhor nos der para vivermos aqui. E esta tarde eu gostava que nós nos focássemos em 3 lições que temos aqui nestes 2 versículos para este novo ano 2025. A nossa missão, o nosso testemunho de vida neste novo ano. Depois, a maneira como é que nós vamos viver este novo ano e que motivos é que Cristo e a Palavra de Deus nos dão para nós perseverarmos, para nós ficarmos firmes. Então, em primeiro lugar, a missão. E vamos basear-nos no versículo 1. A nossa missão, nosso testemunho de vida cristã neste novo ano de 2025. O escritor deste livro, o livro aos Hebreus, já escreveu muito para trás, coisas muito importantes, e o que é que ele está aqui a fazer? Está aqui a encorajar os crentes, os cristãos daquele tempo, e a nós hoje, século XXI, está aqui a encorajar-nos a nós não esmorecermos, a nós não desanimarmos nos caminhos do Evangelho, no caminho da fé cristã. Ou seja, até aqui, este escritor do livro de Hebreus mostrou coisas muito importantes sobre a pessoa de Jesus, e ele procura, se há uma palavra-chave no livro de Hebreus, é mais, é superior, maior. O que é que, essencialmente, não vamos estudar o livro de Hebreus agora, mas se os irmãos lerem desde o capítulo 1 em diante, o escritor dá exemplos daquilo que foram
o testemunho dos crentes do Antigo Testamento, de todo o ritual que tinham de fazer no culto no templo, do trabalho do sumo sacerdote, junto do povo. E ele vai dizer o quê? Cristo é superior a tudo isso. Cristo é superior a tudo o que se fazia no templo. Cristo é melhor e maior do que o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes que dirigiam a nação. E Cristo é melhor e maior do que o próprio Moisés. Vou só dar alguns exemplos. Por exemplo, no capítulo 3 de Hebreus, versículo 3, é interessante a maneira como o escritor escreve. Ele diz: porque ele, está a falar de Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quer dizer, Moisés é considerado, e era naquela altura, o maior testemunho que tinham de um servo de Deus. E o escritor desta carta está a dizer: olha, mas Jesus tem muito mais honra e glória do que Moisés. Depois o sumo sacerdote era também uma personagem muito importante. E no capítulo 4, versículo 14, ele diz, falando sobre o papel importante do sumo sacerdote, era o sumo sacerdote que entrava era só ele que podia entrar no Santo dos Santos do santuário com o sangue do sacrifício por causa de ir perante Deus para o perdão dos pecados do povo, uma vez por ano. Mas olha, o capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez lá naquele lugar que era o Santo dos Santos. E ele está a dizer, olha, mas Jesus entrou no céu, penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus é superior a qualquer sumo sacerdote. E depois também, no capítulo 8, versículo 1 diz: ora, a suma do que temos dito, o resumo daquilo que ele está aqui a mostrar, é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado onde? Nos céus, à destra do trono da majestade. Ou seja, ele está aqui, neste livro, a mostrar a superioridade de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo em tudo. E por isso ele chega aqui ao capítulo 12 e diz, olhando para Jesus. Nós podemos olhar, às vezes, para pessoas que fazem coisas fantásticas, crentes, irmãos na fé, e olhamos para o seu testemunho e exemplo, mas ele diz, mas a pessoa superior, a maior, a mais digna é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é para esse Senhor que nós vamos colocar os nossos olhos. Seguir o exemplo de Cristo para nós podermos perseverar na nossa fé até ao fim. E por isso ele dá aqui, a primeira lição que temos aqui é o testemunho que temos de dar na nossa vida cristã. Ele diz aí, portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, como é que nós vamos viver a nossa vida cristã neste novo ano que Deus nos deu? Corramos. Ele está aqui a procurar dar aqui esta ideia de perseverança. A pessoa que corre não fica cansada, não é? Ela continua a correr e nós não iríamos conseguir correr todo o ano 2024 e de 2025 correr, não. Mas podemos viver a nossa vida cristã. É uma corrida. É aqui uma comparação que o escritor quer dar com essa figura que existia naquele tempo. Também havia desporto. E foi com a Grécia que começaram os Jogos Olímpicos. O Império Romano tinha em cada província estes jogos. E por isso ele está aqui a comparar a nossa vida cristã como aquele que corre com paciência. E para um atleta correr, nós já às vezes vemos aí no desporto,
como é que eles correm? Eles libertam-se de tudo aquilo que possa trazer algum impedimento para poderem correr livremente. E é assim a nossa vida cristã. Nós temos a prova da nossa vida como crentes à nossa frente e é uma caminhada longa. Nós podemos olhar há quanto tempo corremos a corrida da vida cristã. Uns correm há 1 ano, outros há 2, ou há 20, ou há 30, ou há 40. Por isso, temos agora mais um ano, o ano 2025 à nossa frente. E a nossa vida cristã é como uma corrida, desde o dia da partida, da nossa partida, até à meta. Quando foi o dia da partida da nossa corrida da vida cristã? Quando nós nos convertemos. Quando ouvimos o Evangelho, ouvimos a Palavra de Deus e entregamos a nossa vida e o nosso coração a Jesus. E Jesus mudou o nosso coração, mudou a nossa maneira de pensar, mudou o nosso testemunho, mostrou-nos novos objetivos. E a que é que se chama isso aqui neste texto? Corramos com paciência, o quê? A carreira que nos está proposta. Deus propôs para mim uma carreira na vida cristã. Não é? Rui, tu, na tua vida cristã, a carreira que eu propus para ti é esta. Linda assim, Clodoaldo, devia dizer o nome de todos, a carreira que eu te propus é esta. Corre, corre. Chegaste ao ano 2025, tu já começaste, houve o tiro de partida. Né? Estamos lá, quando vemos o desporto, pá, começam a correr. Quando tu te converteste, iniciaste a corrida. E Deus tem para ti a carreira que Ele propôs. Continua a corrida da tua vida cristã neste novo ano de 2025. Este é o desafio do nosso Deus. Corre a carreira da fé. E a corrida da carreira da fé não é uma corrida curta. Para aqueles que gostam de desporto, sabem que no atletismo há vários tipos de corrida. Há as corridas de velocidade. Quantos metros são, geralmente? 100, 200, 400 e 1500. Essa é uma corrida curta, não é? De velocidade. É essa corrida que é do crente? O crente é uma corrida curta? Não é. É comparada com qual corrida? A maratona, que é a maior prova. Essa é a nossa prova. Nós é para a vida toda. Nós estamos na corrida da maratona. É a prova mais longa. E sabe o que é preciso para correr uma grande corrida? Está aí. Corramos com, o que é que diz ali? Paciência. Este é o nosso testemunho cristão. Correr a prova mais longa, que se compararmos com o atletismo, com paciência. Este é um grande e um sábio conselho para a corrida da vida cristã, porque ela é longa. É longa, até chegarmos à meta. E nessa corrida da vida cristã, às vezes há alturas difíceis, há alturas complicadas, e é preciso perseverar, é preciso resistir com muita paciência, como diz aqui, irmãos. Aquilo que nós precisamos na nossa vida cristã é a paciência, para resistirmos, para podermos chegar até à meta. No capítulo 10, versículo 36, temos as mesmas palavras. Olha o que é que diz, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não se alcança a promessa, não se chega ao fim, se nós pararmos de correr ou se deixarmos de ter paciência. Este versículo 36 é fantástico. Necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Bom, então esta é a missão que nós temos. Ano 2025, continuar a correr a carreira que Deus nos propôs, com paciência.
Agora um pouco mais sobre a maneira como nós devemos fazer e perseverar nesta corrida. O texto aqui dá-nos duas formas, uma negativa e uma positiva. A negativa, no bom sentido, qualquer uma delas é sempre no bom sentido, diz aí, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, na nossa vida cristã nem tudo é fácil. Às vezes há embaraços. E por isso ele diz, olha, para correres a corrida da vida cristã, que é uma maratona, até à meta, nenhum de nós sabe quantos anos o Senhor nos vai conceder aqui. Temos um novo ano, 2025. Olha, deixa todo o embaraço. O que é que pode ser o embaraço para a nossa vida cristã? Deixar quer dizer, joga fora. Põe para trás de ti. Não te deixes enredar em qualquer coisa que vai impedir-te de correr, porque a vida cristã é correr. É para continuar a correr. Por isso, deixemos todo o embaraço. No estádio, nós vemos os atletas, para correrem a maratona, eles vão vestidos com fato de mergulhador? Não, isso era um embaraço. Não podiam. Vão com aquele capacete? Não. O que é que vão? Roupa levezinha, umas sapatilhas levezinhas, calção, e é o mínimo possível. Para quê? Para não ser pesado e para não os perturbar. Vida cristã. Deixa tudo aquilo que possa ser um embaraço para o teu testemunho cristão. Se calhar aquilo que para mim pode ser um embaraço, para ti não é. E aquilo que é para ti, para mim pode não ser. Cada um de nós vai saber quais são os embaraços, não é? As coisas, os estorvos de podermos correr livremente neste novo ano a nossa carreira da vida cristã. E podemos fazê-lo da maneira que dá alegria e é do agrado do nosso Deus. Nós temos de fazer o mesmo que fazem os atletas nessa corrida. Livrarmos-nos de todo o peso, de tudo o que nos atrapalha, para vivermos fielmente a carreira da vida cristã. Às vezes o embaraço podem ser os atrativos do mundo. A igreja é a que horas? É às 4. Mas essa hora havia uma coisa muito interessante aí que me convidaram. Se calhar vou faltar hoje à igreja. Existe mais, se calhar, e então a pessoa começa a fazer escolhas e decisões. E são estes embaraços, os atrativos do mundo. Podem ser um embaraço para te prejudicar na tua corrida da vida cristã. Os cuidados terrenos, aquilo que possa prejudicar a nossa obediência ao nosso Deus. O que é que diz aí? Deixemos. Olha, se nós não deixarmos coisas que vão estorvar e prejudicar a nossa carreira, não vamos conseguir, como diz aqui, correr com paciência a carreira que Deus nos propôs como crentes. Além de deixar o embaraço, o que é que o texto diz que nós temos também de deixar? O pecado que tão longe de nós está. É isso? É o contrário. O pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, é verdade. Olha, aqui à nossa volta, o pecado está sempre à procura de entrar no nosso coração. O pecado sempre à procura de uma hipótese de pôr o pezinho. Está a ver quando a gente quer fechar a porta e alguém põe e não deixa a porta fechar? Assim é o pecado. Se não tivermos cuidado, olha, irmãos, isto é um alerta. Às vezes nós esquecemos-nos. O pecado está muito perto, rodeia-nos com as suas chamadas, as suas atrações. Sabem que Deus odeia o pecado ou não? Deus odeia o pecado. É uma palavra forte, não é? Mas, de facto, Deus odeia o pecado.
E o crente deve também ter o mesmo sentimento para com o pecado que Deus tem, que é repudiar, odiar o pecado também. Porque o pecado vai atrapalhar muito a corrida da nossa vida cristã. Se nós não deixarmos, se nós não repudiarmos, se nós não rejeitarmos o pecado, ele vai enganar-nos. Olha, lembra-se lá do Jardim do Éden, não é? O pecado estava tão perto de Eva, a rodeá-la. E ela no diálogo com Satanás, e ele ali com palavrinhas mansas, a dizer, não é bem assim, vais ver que vais gostar, é bom. Assim é o pecado da nossa vida. Irmãos, este alerta, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando nós demos por ela, já caímos no pecado. Então temos de perceber este perigo. O pecado não está longe de nós, irmãos. Não. Só acontece, ou outro, acontece, pode acontecer a qualquer um de nós. O pecado assedia-nos de forma persistente. Está à nossa volta diariamente e sabem onde é que ele está? Irmãos, olha, se calhar é difícil aqui em Moreira da Maia, se calhar vamos para Lisboa. Lá se calhar o pecado não é tão forte. Será? Vamos para a Espanha. Se calhar no Brasil é melhor. Não, irmãos, em qualquer lugar nós não podemos fugir, não é? Então, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vamos, olha que paraíso, está-se bem aqui nesta praia, olha, o pecado está lá. Tão de perto nos rodeia. Temos de ser então o quê? Vigilantes, para não sermos enganados pelo pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 6, ele diz, considerai-vos, pois, que mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, uma pergunta para nós refletirmos. O que é que está a embaraçar a nossa corrida da vida cristã neste novo ano 2025? Será que há algum pecado que nos está a estorvar e que nós precisamos de expulsar da nossa vida? Então essa é uma maneira. Agora, essa é a maneira negativa. Agora, a maneira positiva de nós triunfarmos. Negativa no bom sentido, que é deixar todo o embaraço e o pecado. Agora, o que é que nós temos de fazer? Versículo 2, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Irmãos, isto não toca ao vosso coração. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para onde é que nós estamos a olhar na nossa vida diária? Para quem é que nós estamos a olhar? Quem é o nosso foco? Quem é a nossa principal influência espiritual? Quem é a nossa grande fonte de inspiração? Irmão, está aqui, olhando para Jesus. Nós podemos ter pessoas, e há pessoas, que são exemplos para nós, que nos animam, que nos fortalecem. Irmãos, só há um que nunca vai falhar, que nunca nos vai desiludir. Essa é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso o texto diz, ele está aqui a dizer, olha, corre a vida cristã, deixa o embaraço, deixa o pecado, corre com paciência e diz, olhando para Jesus. Temos de fazer isto tudo olhando para Cristo, olhando para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É como se nós estivéssemos a correr, estão a ver a pista de atletismo a correr, estamos a correr e já se vê ao longe lá a dizer meta, não é? Os atletas veem a meta, é ali o fim. É como se Jesus estivesse lá na meta no fim, que ele está, e diz, olha para mim, vem a mim, não olhes para o lado, para outra pessoa, para outro lugar, para mais ninguém, olha apenas para mim, olhando para Jesus, porque ele diz, nunca te deixarei, nem te abandonarei, olha para mim. Vejam que o versículo 1 iniciou aí com um exemplo, que diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Quando os atletas correm no estádio, quem são as testemunhas? É o público, não é? As bancadas cheias, tudo a ver, os atletas a correrem lá no atletismo. E aqui, quem será ou quem serão estes que são a nuvem, um número muito grande de testemunhas? Sabem quem são? São os do capítulo anterior, capítulo 11. Capítulo 11 fala dos heróis da fé, não é? Começa a dizer, olha, como fez Abel, como fez Abraão, como fez Moisés, como fez... Está ali a dar estes exemplos do capítulo 11, que nós conhecemos. Pessoas de fé, Enoque diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Versículo 5 do capítulo 11, Enoque foi trasladado. Noé fez a arca, Deus avisou, faz uma arca, vou destruir o mundo, ele fez a arca. Abraão diz, sai da tua terra, vai para a terra que eu te vou dizer. Ele não sabia nada. E ele foi. Nem havia GPS, nem havia placas a dizer terra de Canaã. Não havia nada, ele seguiu. E depois continua a dar aqui os testemunhos de muitos. De Moisés, que não quis saber das riquezas do Egito. Isaac, Jacó, José, enfim, muitas testemunhas que são importantes. Mas depois chega ao capítulo 12 e ele diz, olha, são muitas testemunhas, mas tu vais olhar, é para a maior testemunha de todas, que é quem? Jesus. Olha para Jesus. Olha para o Salvador. Ele é a inspiração máxima de todos os heróis da fé. E a razão principal para nós olharmos para Jesus está no resto do versículo 2, porque ele é o quê? Ele é o autor e consumador da fé. É isso que ele é. Por isso, corramos, irmãos, com os nossos olhos postos em Jesus. E depois dos motivos, porque é que nós então vamos olhar para Jesus? Porque é que ele é o maior exemplo? Está lá no versículo 2. O qual, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus cumpriu a carreira que lhe estava proposta de vir ao mundo, dar a sua vida na cruz, morreu para nos salvar, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, voltou novamente para o céu e assentou-se à destra, à direita, no trono de Deus. E nós, como crentes, que corremos a carreira da vida cristã com os nossos olhos em Jesus, deixando os embaraços do mundo, deixando o pecado que nos rodeia, percorrendo a carreira que nos está proposta, também iremos estar nesta glória junto do trono de Deus. Então, aquilo que nos leva a perseverar é a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus prova o quão horrível é o pecado e as consequências do pecado, que obrigou o Salvador a fazer-se homem e vir ao mundo e enfrentou aquela cruz para nos livrar da condenação do inferno. E em segundo lugar, o Senhor Jesus enfrentou tudo aquilo que foi necessário porque olhava para o prémio com alegria. Porque vejam aí, versículo 12, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, tu também tens. O prémio que Deus prometeu dar a todos os crentes é o gozo que Ele me dá, que Ele me propõe, diz Rui, e podemos pôr o nome de cada um. A herança da vida eterna é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter neste mundo. É o gozo que está proposto. Jesus suportou a cruz. Desprezou, não ficou impedido por qualquer afronta que lhe fizeram. Tudo aquilo que fizeram ao Senhor Jesus antes de ele ir à cruz. O espancamento, o julgamento injusto, tudo aquilo que ele sofreu. Desprezou isso tudo. Porque olhou para a consumação da sua obra, que era a nossa salvação. Por isso, irmãos,
Nós temos muitas testemunhas à nossa volta na Bíblia, homens e mulheres de Deus ao longo da história que são fonte de inspiração para nós, mas os nossos olhos só devem estar focados numa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Em conclusão, neste novo ano, 2025, um ano novo que o Senhor nos ofereceu, que nós possamos perseverar na nossa caminhada cristã com os nossos olhos postos em Jesus. Olhemos para Jesus neste novo ano e sempre. E vou terminar com 3 versículos bíblicos. Primeiro em Atos 20, 24, que diz, o apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate. Vamos fazer isso este ano. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E Apocalipse, por fim, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Graças devemos dar ao Senhor porque nos deu um novo ano. Olhemos para Jesus, corramos a carreira da vida cristã para a sua honra e glória, olhando para o prémio que nos está proposto de estarmos na glória com o nosso Senhor. Amém.